a coroação do, que a gente chamava até agora de Príncipe Charles, já virou rei Carlos ou Charles, a gente fala Charles, né? Terceiro, numa grande festa que vai acontecer neste sábado e que, claro, você vai acompanhar conosco na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Para nós que acompanhamos com alguma distância essa solenidade tão importante para os britânicos, às vezes gera algum tipo de estranheza, não é? Primeiro, por que o Reino Unido ainda tem um rei? Segundo, qual é a finalidade, além da simbólica, emblemática, da manutenção da monarquia? Afinal, ela traz ou não traz algum tipo de retorno, também financeiro, para o país? Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, também agora aqui no canal Band News TV, para falar sobre esse assunto, né, Zaidan? Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Obrigado, Thaís. Bom dia a todos. Bom, aliás, sempre que alguém fala Rei Charles, eu me lembro de Georgia on My Mind. É verdade. Eu me lembro do grande Combina Rei mais, Charles. né, Zaidan? Combina mais. O som, são décadas ouvindo o Rei Charles. Né? Mas o Charles nunca vai ser Elizabeth, nunca terá a força pessoal da Elizabeth. Claro, ela se tornou rainha com 26 anos, né? Ele está com 74. Então, muita gente vê como algo interino, né? Até que William assuma o trono. Mas também William não conseguirá reproduzir o fenômeno que foi Elizabeth II. Até porque, como o rei não é chefe de governo, ou a rainha, é chefe de Estado, e mesmo assim, mesmo sem nenhum poder político, sem nenhum poder sobre decisões econômicas, sem nenhum poder sobre decisões monetárias ou sobre guerra, Elizabeth era relevante pelo papel institucional. Não é? Nas crises, as pessoas olhavam para ela, sem que ela dissesse nada, mas era um símbolo de estabilidade do Estado. Crises governamentais, crises nacionais, mas lá estava a estabilidade do Estado, personificada essa estabilidade em Elizabeth. O Charles nunca conseguirá reproduzir isso. Aliás, é bom lembrar, será uma cerimônia religiosa, depois de amanhã, na abadia de Westminster, e ele será coroado pelo arcebispo de Canterbury, né? Porque quem assume a coroa britânica, o trono britânico, torna-se automaticamente o chefe da Igreja Anglicana, fundada, aliás, por um rei, né? Henrique VIII, por razões muito pessoais, é verdade, mas pegando carona na grande reforma protestante que ocorria naqueles tempos, com Martinho Lutero e depois Calvino. Então ele também será chefe da Igreja Anglicana. E há muitas contestações dentro da igreja. Muita gente não vê em Charles o atendimento às exigências para que alguém seja chefe da Igreja Anglicana. E é bom lembrar que no convite, a Sônia Blota deve ter recebido no convite... Recebi. Eu tive que declinar, aí, porque eu estava de plantão. Pode ver que a Camila, a referência a Camila no convite não é rainha consorte, é rainha. É rainha. Oficialmente, ela é rainha consorte, não é? Quando a mulher assume o trono... Como o Philip foi o príncipe consorte, né, Zé? Quando a mulher assume o trono, o marido não é chamado de rei. Mas no caso, quando um homem assume o trono, a esposa é chamada de rainha. Mas rainha consorte. E não entra na linha de sucessão. Não é? Se o Charles morrer antes dela, o sucessor será o William, que é o primeiro na linha de sucessão. Aliás, pelo andar da carruagem, atualmente o único, né? E depois os filhos dele, é claro. Já que o segundo filho do Charles, o Harry, foi lançado para escanteio, ou se lançou para escanteio. Mas a Camila, o fato dela não ser chamada de rainha consorte também provocou um debate, porque ela, ainda menos que o Charles, seria aceita como chefe da Igreja Anglicana, por diversas razões, inclusive dogmas religiosos, princípios, normas da Igreja Anglicana. Então, o rei é importante, o monarca é importante como fator de estabilidade. Né? Na Espanha nós tivemos um exemplo disso. O Cláudio se lembra dessa crise, né, Cláudio? Quando militares invadiram o parlamento espanhol, militares franquistas, né?
O franquismo já havia acabado, a Espanha já estava redemocratizada, e eles queriam reinstalar o franquismo. E na época, num gesto simbólico, mas importante, o Juan Carlos, que abdicou, né, em razão das próprias crises pessoais, e hoje o Felipe é o rei da Espanha, filho dele, mas o Juan Carlos, ele vestiu o uniforme militar, tomou sua espada e foi defender o parlamento. É simbólico, sim, mas é importante. E além disso, quando há crises, e haverá cada vez mais crises no governo britânico, a instabilidade é cada vez maior. Vocês viram quantos primeiros ministros caíram, né, nos últimos tempos, e o Boris Johnson já sonha voltar. Mas o rei significa a estabilidade. Olha, pode estar pegando fogo no parlamento, né? Mas o rei está lá. O Estado o monarca está lá. intacto. Isso que eu queria te perguntar, Zaidan, porque olha só, o Charles, né, se torna rei no momento em que o Reino Unido está vivendo uma inflação aí sem precedentes, né, que o papel do monarca, como você disse, é fundamental, e ele também é um chefe de Estado. Ele, enquanto príncipe, ele abraçava aí causas ambientais, aparecia nas conferências mundo afora, mas agora ele vai ter que dar um passo além, ele vai ter que ser um chefe de Estado, vai ter que ser um diplomata. Só que assim, temos que falar abertamente, o carisma dele é zero. O que esperar nesse momento que a gente chama ele de um rei de transição para o Reino Unido, Zaidan? Muitos reis não tinham o que a Elizabeth tinha de sobra, e ele também não tem. Ele foi preparado a vida inteira para isso, não é? Nós não estamos assistindo à chegada de um despreparado, alguém deslumbrado com a situação. Não, a vida inteira ele foi preparado para esse momento. Então não é nada que vá surpreendê-lo. E a ligação dele com questões ambientais não é algo midiático. De fato, há muitos anos o Charles tem essa preocupação. Inclusive, ele e Lula conversaram sobre isso, né? O Lula, ou o governo de maneira geral, Mauro Vieira, eles entendem que o Charles pode ser alguém que, embora sem poder de governo, por ser uma bandeira pessoal dele, isso pode induzir o Reino Unido a contribuir de maneira mais eficiente, mais forte, com mais dinheiro, né, para o Fundo Amazônia, por exemplo. Ao mesmo tempo em que o Brasil corretamente mantém sua posição de que os europeus não têm de querer mandar no que acontece no mundo amazônico, né, que envolve 9 países. Mas o Charles não tem esse carisma, mas foi preparado para isso. Zaidan, é assim, eu até conheci, assim, né? Eu posso dizer pessoalmente o Príncipe Charles, viu, Sônia? E ao contrário, Cláudio, eu não tive a impressão. Conta essa, Cláudio. Divide conosco. Não, eu fazia Adoramos histórias reais. Eu fazia parte do governo, ele fez uma visita oficial ao Brasil, etc. E também em outras ocasiões, eu fui, por exemplo, a coroação do imperador do Japão, ele estava lá também. E assim, ele é uma figura encantadora. Dançou samba, né, Cláudio? É mesmo. Dançou samba aqui. O problema dele, sabe qual que era? Era do lado dele estava a princesa Diana. As pessoas se apaixonaram por ela, e não apenas no Reino Unido, em todo o mundo. Então, assim, não tem como ter charme ao lado não há competição possível de charme e tal ao lado da princesa Diana. E vamos combinar que a série The Crown também ajudou a pisar um pouco na imagem dele já desgastado. Agora, como notamos, além da Sônia, o Cláudio também recebeu o convite. O Cláudio recebeu, com certeza. Você vai, Cláudio? Tenho mais o que fazer. Mas, Aidan, o que eu queria saber mesmo era o seguinte: a rainha, com a futura rainha consorte, né? Ao contrário da Lady Di, ela é odiada no mundo inteiro, mas é amada no Reino Unido, né? Aí eu queria que você explicasse isso, porque o que se sabe é que ela, que aliás também já estive assim fisicamente, ela encanta as pessoas e é meio marqueteira também e tal. Ela caiu nas graças do povo lá do Reino Unido. E eu queria que você explicasse isso, porque tem muita gente que acha que ela é uma usurpadora, né? Até como se fosse alguém. Na verdade, ela é o grande amor da vida do Charles, né? Sempre exatamente. Eu queria que o Zaidan falasse sobre isso. Se eles gostam de história de amor, é essa. É isso aí. Claro, há opiniões diversas, né? Inclusive o movimento republicano, que ainda é muito fraco no Reino Unido, ele também castiga muito a Camila, ataca muito a Camila e tal. O Charles gosta dela obsessivamente. E essa concessão que ele faz de não colocar no convite, que foi para o Cláudio e para a Sônia, de rainha consorte,
demonstra isso, que ele quer que ela seja tratada não como um apêndice do poder monárquico, mas como parte do poder, não é? E a relação das pessoas com a monarquia, ela sempre é apaixonada, seja os que odeiam, sejam os que amam. A Elizabeth era um caso único, né? Mas mesmo o Charles, há muita gente que entende que há um significado e uma importância econômica. Ninguém vai tirar retrato na frente da sede da presidência do Reino Unido se um dia ela for republicana, né? As pessoas querem tirar foto na frente do palácio. E olha, eu cheguei no dia em que a rainha estava atravessando Londres numa carruagem. Quantas pessoas contaram essa história? Movimenta tremendamente o turismo no país também, não é, Zaidan? Exatamente, Thaís. Você sabe, aqui na França, que tem a tradição de cortar a cabeça de rei e rainha, aqui vai todo mundo parar para assistir a coroação. Claro, não tem essa. É fonte de receita, é fonte de renda, é fonte de turismo, né? E cá entre nós, observando, por exemplo, o exemplo brasileiro, às vezes a república é mais cara que a monarquia, né? Com certeza. Zaidan, nós que não recebemos os convites aí, nós vamos assistir pelo Band News TV, vamos acompanhar pela Rádio Bandeirantes no Quer sábado. ir comer, Pedro? Depois a Sônia e o Cláudio contam tudo. E a Sônia e o Cláudio contam os bastidores pra nós. Zaidan, valeu, um abraço pra você, Um hein? abraço, até a próxima. Abraço. Beijo, Zaidan. Tchau, tchau.